Meus irmãos, que bênção estarmos reunidos mais uma vez, nesse domingo, nesse dia que é do Senhor. Devemos nos dedicar a atividades santas, justas, que glorificam a Deus. Nossa classe tem conversado sobre o tema Missões Transculturais. O título da nossa revista é Até os Confins da Terra. E hoje vamos tratar acerca da lição de número 12. Seu título é Missões Transculturais e Estratégias Missionárias. Missões Transculturais e Estratégias Missionárias. E vamos nos ocupar com esse tema a partir do texto de 1 Coríntios, capítulo 9. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, leremos juntos o verso de número 19. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, 9º capítulo, verso 19. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo aos gentios. Paulo foi chamado para compartilhar o evangelho, especialmente com aquela gente que não possuía ascendência judaica. Gentios é a designação dada às pessoas que não possuem ascendência hebraica. Então, Paulo é considerado apóstolo dos gentios. E ele foi o plantador da igreja de Corinto. E essa igreja foi plantada por Paulo no final de sua segunda grande viagem missionária. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, foi a primeira pessoa, o primeiro cristão a fazer um trabalho missionário sistemático, organizado e metódico. Tá? Então, Paulo foi o primeiro missionário assim de forma sistemática, de forma metódica, ok? Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Ao lermos Atos dos Apóstolos e ao lermos os escritos paulinos, nos deparamos com essa informação. Ele realizou 3 grandes viagens, 3 grandes avanços missionários. Como parte de sua missão, Paulo plantou diversas igrejas. Paulo foi viajando, foi passando pelas cidades e plantando igrejas nessas localidades. O apóstolo Paulo, como parte de sua missão, também ordenou diversos oficiais. Paulo ordenou diversos diáconos, diversos presbíteros como parte de sua missão. O apóstolo Paulo também escreveu cartas inspiradas que fazem parte da Bíblia. Escrever cartas foi também uma expressão do trabalho, do labor missionário de Paulo. Ele queria divulgar o evangelho por meio de seus escritos. Enfim, o apóstolo Paulo cumpriu cabalmente o ministério que o Senhor lhe entregou. Paulo foi fiel. Paulo, portanto, deve nos inspirar, deve nos motivar. Eu também quero chegar no final da linha e poder dizer: completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Que declaração maravilhosa, não é? É triste quando a pessoa chega no final da vida e diz: eu desperdicei tantas oportunidades, me arrependo de tanta coisa, quantas coisas eu poderia ter feito. Não é essa a declaração do apóstolo Paulo no final dos seus dias. Ele declara: eu combati o bom combate. Repare que
ao dizer que o combate era bom, Paulo está ensinando para a gente, ainda que indiretamente, a lição de que existem batalhas que não são boas. Se uma batalha é caracterizada por boa, se um combate é caracterizado com esse adjetivo bom, é porque existem combates que não são tão bons assim. Tá? Tem gente que se mete em muita briga, em muita discussão, de forma desnecessária. Tá? Tem gente que briga por tudo, para com isso. Não faça isso. Você deve combater o bom combate. Hoje nós vamos examinar um pouco da estratégia missionária de Paulo e veremos como aplicar essas estratégias ao nosso contexto. Vamos começar com a expressão inicial do verso 19. O apóstolo Paulo declarou: porque sendo livre de todos. Sendo livre de todos. Paulo escreve aqui sobre liberdade. E o tema da liberdade cristã é um tema muito desenvolvido por Paulo em seus escritos. O tema da liberdade cristã é um tema importante na teologia do apóstolo dos gentios. A doutrina da liberdade nos escritos paulinos sempre tem relacionamento com a obra de Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus Cristo promove liberdade. Jesus Cristo nos liberta do pecado, Jesus Cristo nos liberta de nós mesmos, Jesus Cristo liberta e salva o pecador. Paulo compreendia aquilo que encontramos no capítulo 5 de Gálatas, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O Senhor não nos libertou de algo para nos tornar cativos de alguma outra coisa. Para a liberdade, o Senhor nos libertou. Então, o tema da liberdade é um tema importante e frequente no pensamento e na teologia do apóstolo Paulo. Eu vou fazer algumas considerações e nós vamos ler alguns textos. Eu vou anunciar esses textos e gostaria que vocês encontrassem e fizessem a leitura. Então, cada um vai lendo um versículo, ok? Romanos 6,18, depois Romanos 5,1, 2 Timóteo 2,26 e 2 Coríntios 5,20. Abre em um desses aí e faça a leitura quando chegar o momento, ok? Então, vamos lá. Paulo ensina que Jesus nos liberta do poder e da culpa do pecado. Em Cristo somos libertos do poder e da culpa do pecado. O crente não precisa mais viver atormentado por conta da culpa, atormentado por conta de algo que foi feito no passado, ou atormentado por conta de algo que fizeram com ele no passado. Em Cristo é possível nós vencermos a culpa. Afinal de contas, Jesus nos liberta do poder e da culpa do pecado. Nesse sentido, vamos ler Romanos 6,18. Quem encontrou e quiser ler, faça isso, por favor. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Muito bem. Então, o crente foi libertado do pecado e o Senhor o tornou servo, não de coisas injustas mais, não de coisas iníquas, mas de coisas justas e santas. Não somos mais escravos do pecado, somos servos da justiça. E essa transformação ocorre, essa metamorfose ocorre por conta do poder do Senhor Jesus, que liberta. O que mais? Jesus liberta a gente de mais coisas. Jesus nos liberta da ira de Deus contra os nossos pecados. Vamos ler Romanos 5º capítulo, verso 1. Ok, então temos justificação por conta da obra
de Jesus. Justificados, pois mediante a fé, temos o que em relação ao Deus eterno? Paz. Temos paz com Deus. Jesus nos liberta da ira de Deus. A Bíblia ensina que o Senhor encontra-se irado em relação aos pecadores. Os nossos pecados promovem a ira justa de Deus. Essa semana, estava conversando com o André, essa semana nós tivemos vários diálogos teológicos. E aí eu falei que Deus fica irado. E ele, mas como assim? Porque ira para ele é uma coisa pecaminosa. Ele vê o pai irado. No domingo é bonitinho, mas eventualmente a gente fica todo nervosinho, né? Ele vê a mãe irada, ele vê os irmãos irados, ele mesmo fica bravinho de vez em quando. Então, quando eu falei que Deus fica irado, ele não entendeu direito. Eu falei, deixa o papai te explicar. A ira de Deus é justa. E é possível nós nos irarmos de forma santa, quando a gente se indigna em relação a coisas que são... Ou melhor, quando a gente fica irado em relação a coisas que são indignas. Deu tempo de consertar? A ira justa é isso, é quando você fica assim, irado por conta de algo que é indigno, por conta de algo que é errado. Entretanto, a grande verdade é que a grande maioria das ocorrências que envolvem ira, da nossa parte, são manifestações de ira do tipo injusta. Tá? Já com o Senhor, a sua ira é sempre justa, porque Ele se ira por conta dos nossos erros, se ira por conta das nossas falhas, e a Bíblia declara que Jesus nos liberta da justa ira de Deus, porque na cruz Jesus tomou para si os nossos pecados, ou seja, aquilo que produz a ira de Deus. Então, na cruz, Jesus tomou para si a ira de Deus, a fim de satisfazer a sua justiça. Ok? Prosseguindo, Jesus nos liberta do domínio de Satanás. Vamos recorrer a 2 Timóteo 2:26. Muito bem, então o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, afirma que o crente é livre do laço do diabo. Paulo ensina que fomos livres dos nossos delitos, dos nossos pecados em Cristo. Em Cristo, gente, nós somos livres das nossas ambições pessoais. Em Cristo somos capacitados a pensarmos mais no outro do que em nós mesmos. Em Cristo somos capacitados a amarmos de forma sacrificial. E isso é possível em Cristo somente. Sem Ele, isso não acontece. No mundão aí você não encontra amor sacrificial, você encontra gente disputando, não gente cooperando. Você encontra pessoas exigindo direitos e não renunciando a eles. Mas em Cristo isso é possível. Jesus nos liberta de Satanás, nos liberta do pecado e nos liberta de nós mesmos, do nosso egoísmo, das nossas ambições, da nossa covardia, enfim, em Cristo somos livres, somos libertos. Jesus é Senhor, de sorte que agora os crentes têm a responsabilidade e o privilégio de representá-lo. Vamos recorrer a 2 Coríntios 5:20. Alguém leia para nós, por favor. Muito bem, André. Somos embaixadores em nome de Cristo. Deus exorta por nosso intermédio. Nós somos livres em Cristo. Paulo avança e o verso 19 prossegue
com a seguinte declaração: fiz-me escravo de todos. Meus irmãos, a segunda sentença não contradiz a primeira, ok? A primeira sentença do verso 19, sendo livre de todos, refere-se a Cristo e aos propósitos eternos do Senhor. Já a segunda sentença, fiz-me escravo de todos, expressa a liberdade que Paulo desfrutava em Cristo para servir ao próximo com o evangelho da paz. Nesse contexto, Paulo trata sobre os direitos que tinha por ser apóstolo e missionário. Para melhor compreensão desse verso, é razoável, é apropriado retrocedermos um pouco no texto e considerarmos o conteúdo do início do capítulo 9 de 1 Coríntios. É isso que faremos a partir de agora. Meus irmãos, muitos cristãos coríntios questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Paulo chegou ali anunciando o evangelho, Paulo plantou a igreja. Muitos coríntios abraçaram a fé por conta da pregação de Paulo, e agora os membros da igreja estão criticando o seu pastor. Paulo é meio fraco, né? Paulo, ele é legalzinho, mas calmo demais. Paulo, tolerante demais. Ele é paciente demais. Então, Paulo era alvo de constantes críticas por parte de alguns membros da igreja de Corinto. Para piorar essa história, Paulo resolveu não receber salário da igreja de Corinto. Ele disse assim: eu não quero receber nada, não quero receber nenhum recurso de vocês. Paulo, portanto, em virtude dessa ação, era tido pelos membros da igreja de Corinto como um cara que não era apóstolo de verdade, pois os demais líderes cristãos aceitavam recurso financeiro e ele não queria. Ou seja, ele não está recebendo porque entende que não é digno de receber. Deu para compreender? Talvez você não conseguiu compreender agora, mas até o final da nossa reflexão você vai entender o que estava acontecendo lá em Corinto. Diante de tudo isso, diante das críticas, diante do fato de que os coríntios não compreendiam o motivo dele se negar a receber recursos provenientes de Corinto, Paulo defende a sua apostolicidade. Paulo precisou defender o seu chamado, precisou defender o seu ministério junto aos coríntios, e é o que faz no verso 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso vocês não são fruto do meu trabalho? Vocês estão aí me criticando, mas vocês não são fruto do meu labor, da minha dedicação? Gente, para ser apóstolo, precisa de 2 credenciais. A primeira delas, ser testemunha de Jesus, ser testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto Jesus Cristo ressurreto. E uma segunda exigência, um segundo requisito para ser apóstolo era a realização de sinais, de maravilhas. Tá? O apóstolo Paulo tinha essas 2 credenciais. Ele viu o Senhor ressurreto na estrada de Damasco, é o que lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, primeira exigência para ser apóstolo, ver o Senhor, ser testemunha da ressurreição do Senhor. O apóstolo Paulo viu. Segunda credencial, segunda exigência para ser apóstolo, um ministério confirmado por sinais. E é o caso de Paulo. Seu ministério foi assim frutífero, foi abençoado, foi poderoso. O apóstolo Paulo pregava com as palavras, mas também com as ações. Ele pregava para os ouvidos e para os olhos, porque ele anunciava o evangelho, mas também era instrumento de Deus para que o evangelho revelasse o seu poder. Muitas curas, muitos prodígios foram realizados por meio do apóstolo Paulo. Veja lá 2 Coríntios 12:12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios
e poderes miraculosos. A desconfiança de alguns coríntios em relação a ele era, portanto, feia, era perversa, era ingrata. Afinal de contas, Paulo levou o evangelho àquela gente e agora eles estão o sabotando. Tá? Veja lá o verso 2 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo, mais do que ninguém, tinha o direito de alegar alguma influência sobre a igreja de Corinto, que estava sobre a sua responsabilidade. Ele foi o primeiro a ir a eles com o evangelho, além de ter enfrentado numerosas pressões pessoais para desenvolver o seu ministério ali. Não foi fácil para Paulo. Tá? Pregar o evangelho não foi fácil, custou um preço alto. E Paulo estava disposto a pagar esse preço. Paulo se entregara de forma ilimitada para o bem-estar daquela gente. Nos versos 4, 5 e 6, Paulo afirma seu entendimento de que a sua condição de apóstolo lhe dava alguns direitos. É interessante isso. No capítulo 9, Paulo trata sobre os direitos que ele tinha, mas depois de afirmar seus direitos, ele explica por que renunciou a eles. Interessante isso, porque geralmente nós tratamos dos nossos direitos para reivindicá-los, não é? Olha, está aqui, na CLT está escrito isso daqui. Ó, no nosso acordo está escrito isso. Ó, está no contrato. Está no contrato. Então a gente levanta essas informações para exigir os nossos direitos. O apóstolo Paulo fez diferente. Ele levantou os direitos que tinha para explicar o motivo pelo qual ele os renunciou. Ou seja, Paulo era livre de verdade, né? Era livre de verdade para proceder dessa forma. Quais são os direitos apostólicos no entendimento de Paulo? O primeiro deles aparece lá no verso 4, o direito de comer e beber. Paulo entendia que tinha o direito de ser sustentado para a realização da sua missão. Qual o segundo direito apostólico na compreensão de Paulo? O direito de se fazer acompanhado de uma mulher. Olha lá, verso 5, o direito de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e também Cefas, referindo-se a Pedro. Então, entre os primeiros discípulos, nós não encontramos apenas homens celibatários. Você está lidando aqui, de acordo com o testemunho de Paulo, com homens casados. O homem, o religioso, tinha o direito de ser acompanhado por uma mulher. No protestantismo, isso é absolutamente tranquilo, porque nós desconfiamos, na verdade, seja sincero, agora papo reto, tá? A gente fica meio assim com o pastor solteiro, não é mesmo? O pastor casado inspira mais confiança. Não estou dizendo que é assim mesmo. Não estou dizendo que a gente tem que desconfiar mais do solteiro. Não é esse meu ponto. Eu estou apenas constatando o que ocorre. A gente geralmente sente um pouquinho mais de segurança no camarada que é casado do que no camarada que é solteiro. Tá? Mas vá conversar sobre a situação civil do religioso com um católico romano, por exemplo. A coisa fica diferente. O testemunho do apóstolo Paulo é de que, nessa primeira geração de discípulos de Jesus, nós encontrávamos homens casados. Tá? Qual é o terceiro direito apostólico na compreensão de Paulo? O de deixar de trabalhar, verso 6. Paulo destaca que não é justo precisar de um emprego para sustentar o ministério de pregação e ensino, uma vez que o ministério é um trabalho, ele exige dedicação, ele exige preparo, ele exige entrega. Ok? Depois de apresentar
o fato de ser apóstolo como critério para justificar o seu direito de receber suporte financeiro, Paulo avança na argumentação ao discorrer sobre o que acontece normalmente entre os homens. Então, Paulo está defendendo o direito de receber salário, de receber sustento. E aí, depois de tratar sobre os direitos apostólicos, ele passa a comentar o que acontece na sociedade em geral. Veja lá, versos 7, 9 e 14. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo está dizendo o seguinte, olha, o soldado recebe o soldo, é soldo, né? Que o nome da remuneração do soldado, ele recebe o soldo, ele recebe o equipamento, ele recebe também o uniforme, ele recebe também as armas. Ele não pode ser soldado sem esses recursos. Tá? Ele também vai afirmar, o lavrador não vai ao mercado para comprar aquilo que plantou. Então pense só no camarada que planta batata e ervilha. Adoro batata, detesto ervilha. Esse camarada não vai no Boa, não vai no Dom Olívio, não vai no Taust para comprar batata e ervilha. Por quê? Porque ele planta lá em casa, ele vai nesses mercados para comprar outras coisas, um chocolate, né, um tempero, uma carne, mas batata e ervilha, ele pega lá do que ele planta. O pastor, por sua vez, pastor de ovelhas nesse caso, tá? Ele tira a maior parte do seu sustento do seu rebanho. Então a lãzinha, ele pega lá, tá? Outras coisas, ele pega, está ali disponível. O ponto de Paulo é o seguinte, o soldado, o agricultor e o pastor de ovelhas recebem pagamento pelo trabalho. Por que então excetuar o ministro do evangelho? E Paulo prossegue na defesa do seu direito de receber salário. E o terceiro ponto, o terceiro argumento de Paulo é o melhor de todos. Ele recorre à própria palavra de Deus. Veja lá, verso 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Em Israel, era comum o emprego do boi para debulhar o trigo. Debulhar é o processo de tirar a semente ou grão da espiga ou da casca. Então, os israelitas usavam muito boi nesse processo de beneficiamento do trigo. E aí, os produtores, no afã de maximizar os lucros, os empresários têm sempre essa meta, gente, desde o mundo antigo, eles sempre querem maximizar os lucros. Então, no afã de maximizar os lucros, o que eles faziam? Eles amordaçavam o boi. Então, colocavam o boi lá para ficar girando. O trigo ia sendo debulhado. Tá? O boi sentia o cheiro da comida. Ele sabia que tinha comida ali, mas quando ele queria morder um pouquinho, ele não podia. A boca estava amarrada. Tá? Então, a Escritura está condenando aí essa prática de não tornar a pessoa que colabora para que aquele produto esteja disponível. A Bíblia está criticando você não tornar essa pessoa que faz parte do processo participante dos resultados do processo. Tá? Tanto que a gente encontra ali, acaso é com bois que Deus se preocupa? Não. Não eram apenas os bois que o Supremo Legislador tinha em mente, seu intuito foi ensinar o princípio da remuneração aos que trabalham. E aí vem o argumento indiscutível, verso 14, também está na tela. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo afirma que o Senhor Jesus ensinou isso. Onde é que está isso nos evangelhos? A gente não encontra literalmente isso. Tá? Mas Paulo está afirmando, ouvi do Senhor que os que pregam o evangelho devem viver do evangelho.
O que a gente encontra no Evangelho é Jesus afirmando lá em Mateus 10:10, digno é o trabalhador do seu alimento. Então, aqui com 1 Coríntios 9, aprendemos que o sustento dos ministros não é apenas mais uma responsabilidade financeira da igreja, mas uma das principais. Tá? O apóstolo Paulo tinha direitos. Ele tratou aqui sobre os direitos que tinha. Contudo, o texto prossegue com os motivos pelos quais Paulo resolveu renunciar aos direitos que tinha. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Paulo renunciou aos direitos de se casar e de ser sustentado financeiramente pelos coríntios, pelo seguinte motivo, verso 12, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo não queria atrapalhar o Senhor naquilo que o Senhor desejava fazer. Ele não queria ser um obstáculo. Por não desejar ser um obstáculo ao Evangelho, ele resolveu não receber recursos financeiros dos coríntios. Ainda não está muito claro, a gente vai compreender. Tá? Paulo não aceitou receber sustento dos coríntios, mas, por exemplo, ele aceitou de bom grado o donativo dos filipenses. Lá em Filipenses, no capítulo 4, nós encontramos Paulo dando graça a Deus pelo donativo deles que chegou às suas mãos. Então, Paulo aceitou receber salário dos filipenses, mas negou o salário dos coríntios. Por quê? Será que tem algum motivo? Tem sim. O forte desejo de Paulo em ressaltar sua independência do sustento financeiro dos coríntios precisa ser compreendido no contexto de sua consciência da relação benfeitor-beneficiário tão presente na sociedade de Corinto. Então, entre os coríntios havia, sim, uma grande mentalidade relacionada ao conceito de benfeitor e beneficiário. Então, em Corinto, você tinha a figura do benfeitor, do camarada rico, importante e que ajuda outras pessoas. E você também encontrava em Corinto a figura do beneficiário, da pessoa que é beneficiada com os recursos do benfeitor. Tá? Em uma sociedade em que o avanço social e financeiro dependia de relacionar-se com as pessoas certas, usufruir de direitos era uma faca de dois gumes. Pois em um momento você poderia ser beneficiado, mas em um segundo momento o benfeitor poderia requerer fidelidade a ele. Tipo assim, se esqueceu que você está onde está porque eu te patrocinei? Você está louco, cara. Quem é você para falar assim comigo? Né? Eu banquei você até agora. Então, em Corinto, essa ideia de benfeitor e beneficiário estava muito presente. E Paulo não quer dever nada para ninguém. Ele não quer encontrar ou se tornar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, ele quer pregar livremente a palavra de Deus e não deseja que alguém lá na frente diga para ele, olha, Paulo, ajusta aí essa mensagem, não estou gostando muito disso, muda a liturgia, né, canta mais hinos, ou tira os hinos, põe cânticos contemporâneos. Paulo não quer dever nada para ninguém. É nesse sentido que ele renunciou aos direitos que tinha de receber salário, por exemplo. Deu para entender, gente? Deu para compreender? Tá? Legal. Espero que vocês tenham compreendido. Então, Paulo fez essa escolha porque o seu principal objetivo era o de pregar o Evangelho e comunicar Cristo a todos. E dessa forma alcançamos a parte final do verso 3. E é a terceira lição da nossa lição. A fim de ganhar o maior número possível. Meus irmãos, a grande ambição de Paulo era glorificar a Deus e ganhar almas para Jesus Cristo. Livre de qualquer coação humana, Paulo fazia-se escravo de todos na esperança de ganhar alguns para Cristo. Em vez de se aproveitar de seus direitos, de fazê-los valer,
Paulo fez toda a concessão possível, onde quer que percebesse uma possibilidade de trazer almas para Cristo. Tá? Com os judeus, ele procedeu como judeu. Nós encontramos, por exemplo, o registro no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo raspou a cabeça. Não é isso? É isso, né? Enfim, ele observou alguns expedientes lá dos judeus. Eu acho que eu falei bobeira, mas depois eu reparo se isso foi bobeira. O ponto é que ele observou os expedientes do judaísmo, entendeu? Ele observou as práticas dos judeus. Com os judeus, procedeu como judeu. Com gentios, ao se relacionar com gentios, Paulo procurou se adaptar, tá? Fazendo inclusive referências aos seus escritores e pensadores. Lembram-se do último domingo, que conversamos sobre Atos capítulo 17? Paulo fez citações lá de um poeta cretense, fez citação de um outro escritor grego. Então, no diálogo com os gentios, Paulo ajusta sua comunicação a fim de ser compreendido, a fim de que outros o ouçam e o compreendam. Ok? Gente, aqui Paulo não está falando de vida dupla, ele não está incentivando a hipocrisia, não temos aqui uma confissão de fraude, mas de sensibilidade, sabedoria e esforço missionário. Paulo defende aqui alguns princípios, quais sejam o da flexibilidade e adaptabilidade para a apresentação do Evangelho em diferentes contextos. Paulo está defendendo isso. Por ocasião da pregação, não é errado você fazer ajustes, fazer adaptações que não diminuam o conteúdo da mensagem, mas que o tornem mais compreensível. Em nenhum momento Paulo está tratando aqui sobre aliviar o conteúdo do Evangelho. Não fala mais sobre inferno. Não fala mais sobre pecado, isso não está na moda. Você tem que falar sobre outras coisas, sobre os assuntos aí do Instagram. Não, tá? Entretanto, não é errado você recorrer ao que está acontecendo por aí como forma de atrair as pessoas para a mensagem do Evangelho. Paulo está defendendo aqui a adaptabilidade e a flexibilidade. O Fabiano tem aí uma contribuição. Ô Wagner, você leva para a gente ali o microfone, por gentileza? É o microfone sem fio vermelho, Luizão, por favor. Só um instante aí, Fabiano. Espera aí. Lá fala que ele... Atos 17, 18. Fala, mas Paulo, permanecendo ali muitos dias, por fim, despedindo dos irmãos, navegou para a Síria, levando a sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque a tomara o voto. Aê, Fabiano, você me ajudou hoje. Já gostava de você antes, agora eu gosto ainda mais. Sabe quando você fala uma coisa e depois, acho que eu falei bobeira? É isso daí mesmo. Esse era o expediente dos judeus. Os votos, alguns deles eram seguidos por meio dessa manifestação externa de rapar o cabelo. Tá? Então, Paulo se submeteu a esse expediente dos judeus. Ok? Então, gente, a filosofia básica do apóstolo Paulo era a seguinte: ele pretendia descobrir métodos que combinassem o máximo de integridade com o máximo de impacto. Máximo de integridade, máximo de impacto. Eu não posso aliviar a carga da mensagem do Evangelho. Eu preciso pregar todo o Evangelho. Tá? Ou seja, máximo de integridade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso encontrar a melhor maneira de me comunicar, o maior impacto. Tá? É bom, é saudável quando a igreja, quando os crentes fazem essa reflexão. Eu preciso combinar o máximo de integridade com o máximo de impacto. Como eu posso pregar de forma impactante? Como as pessoas
o que eu posso falar para atrair a atenção das pessoas? A gente deve ter essa preocupação. Precisamos ser sensíveis à cultura das pessoas a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculos quanto ao progresso do Evangelho. É possível alterar a forma no sentido de recipiente, sem mudar a forma no sentido de modo. Deu para compreender? É possível alterar a forma sem mudar a forma. Então, o bolo da Lourdes. A Lourdes fez um bolo delicioso aí, né, para a turminha. O bolo da Ió. Os bolos das irmãs fizeram sucesso com a turminha aí. E os outros também, mas estou lembrando aqui desses 2 bolos aí. Né? Cada uma trouxe o bolo numa forma diferente, mas poderia ter sido em outra. Né? É o mesmo bolo delicioso, mas na forma de coração. Tem aquela forma arredondada, tem aquela quadrangular. É bolo gostoso da Lourdes e da Ió que está lá dentro. Mas a forma é diferente. É esse o ponto do apóstolo Paulo. É possível você alterar a forma sem alterar a forma, sem alterar o que o Evangelho é. Tá? Então, assim, o meu discurso para vocês é mas se eu estivesse falando com adolescentes, por exemplo, eu precisaria alterar a minha linguagem. Para falar com crianças, eu preciso ajustar a minha linguagem. Nessa conversa que tive com o André, os termos que eu usei foram diferentes daqueles que eu estou usando com vocês, porque uma coisa é conversar com gente adulta, outra coisa é conversar com um menino de 9 anos, 8 ou 9, ele nasceu em 2016, março de 2016, e que está passando por um momento que ele está cheinho de perguntas e de questionamentos, em virtude dos últimos eventos. O André está cheio de perguntas. Então, eu preciso adaptar a minha fala à condição dele. Tá? Jesus, gente, foi flexível em suas abordagens. Para Nicodemos, um mestre, um doutor da lei, o que Jesus disse? Aquele que achava que já estava prontinho do ponto de vista espiritual, o que Jesus disse para esse camarada? Importa-vos nascer de novo. Você acha que já está lá? Mas você precisa nascer de novo. Você precisa recomeçar do zero. Imagina só, um camarada doutor na sua área, e aí alguém fala o seguinte: olha, para você ser admitido na minha empresa, você tem que começar do zero. É isso que Jesus fez com Nicodemos. Você acha que já construiu muita coisa do ponto de vista espiritual, mas no relacionamento comigo você precisa nascer de novo, você precisa recomeçar. Importa-vos nascer de novo. Para a mulher samaritana, rejeitada, desprezada, usada por homens, Jesus pede um favor: dá-me de beber. Os homens só conversavam com aquela mulher com más intenções. Aquela mulher já estava habituada a essa dinâmica perversa e degradante. Homens a evitavam, não conversavam com ela, porque ela tinha má reputação. Quando se aproximavam dela, eles tinham segundas intenções. Jesus também tem uma segunda intenção, mas é uma segunda intenção boa, santa. Ele pede um favor, ele está, ao pedir um favor, elevando a condição daquela senhora. Tá? Aquela que era desprezada agora se relaciona com o Senhor. E a abordagem de Jesus foi a seguinte: dá-me de beber, eu não vou tratá-la como os demais tratam. Para Zaqueu, um publicano que era odiado, rejeitado pelos demais compatriotas, o que o Senhor disse para ele? Zaqueu, desce depressa, menino, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quando Zaqueu andava pelas ruas de Jericó,
o judeu raiz atravessava a rua para não dividir a calçada com ele, porque os publicanos eram odiados, eram traidores, era gente que estava trabalhando na Receita Federal de Roma. Então, o publicano era rejeitado, desprezado. E aí, de repente, Zaqueu, que fez um grande esforço para ver Jesus, se lembram da história? Ele subiu na árvore, ele era pequenininho, né? Acho que era tio da Raquel, minha esposa, né? Ele era pequenininho, ele subiu na árvore. A Raquel gostava de subir na árvore também quando era criança. Ele subiu na árvore e, de repente, Jesus olha para ele e fala: desce dessa árvore, pois hoje eu quero ir na tua casa. Todos te rejeitam, menos eu. Eu quero ir lá. Eu tenho planos para a sua vida. Então, assim, a abordagem de Jesus considerou a história de cada pessoa. Tá? Nós vemos isso também com o paralítico, verso 6 do capítulo 5, o paralítico lá do tanque de Betesda. Você quer ser curado? Queres ser curado? Para um paralítico desanimado que estava prestes a desistir, Jesus fez essa pergunta: queres ser curado? Ou seja, Jesus tinha abordagens diferentes para pessoas diferentes. No entanto, ele nunca negociou o conteúdo do Evangelho. O que ele negociou foi a forma do Evangelho. Deu para entender? A forma continuava a mesma, já a forma mudou de pessoa para pessoa. O fato é que Paulo estava disposto a fazer tudo pelo Evangelho, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aqui, gente, aprendemos sobre dois princípios, quais sejam: a acomodação e a encarnação. A acomodação é quando você se ajusta às condições de outra pessoa. A teologia calvinista enfatiza muito o fato de que Deus se acomodou à nossa condição para se comunicar. Tá? Então, o Deus eterno, o Deus que é absolutamente sábio, se ajustou a fim de se comunicar. Ele adaptou a sua mensagem para que a gente compreendesse. Tá? A gente conversa com as crianças de uma forma e com adultos de outra. Então, a acomodação é um ato da conscendência divina através do qual Deus transpõe o abismo entre si próprio e a humanidade pecadora com suas frágeis potencialidades. Deus se adaptou e nós também devemos nos adaptar. Deus também se encarnou em Cristo e nós, para a pregação do Evangelho, também devemos nos encarnar. Deus se encarnou em Jesus Cristo. O método divino é o da encarnação. Tá? O método divino é o da encarnação. Jesus, para falar aos homens e para salvar os homens, se fez homem. Foi aquilo que foi dito há pouco no sermão a respeito da ascensão de Jesus. Jesus veio em carne e ascendeu em carne para redimir a carne. Deu para compreender isso daí hoje, gente? A doutrina da ascensão de Jesus muitas vezes é ignorada, mas ela é importantíssima na fé cristã. Na ascensão nós estamos afirmando que um ser humano já se encontra na presença do Senhor. Na fé cristã, Jesus Cristo é concomitantemente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é nosso representante. Então, ao ser assunto aos céus com o corpo glorificado, nós encontramos aí o princípio de que já começou, já tem um ser humano glorificado, desfrutando da presença do Senhor. E o que está acontecendo com o Senhor Jesus Cristo vai acontecer com todos aqueles que creem nele. Isso é fantástico, isso é extraordinário, não é? Então, Deus em Cristo se aproxima do homem e em Cristo o homem se aproxima de Deus. É isso que fica claro na ascensão de Jesus Cristo. A mensagem, gente, não muda. O Evangelho é imutável. É o mensageiro que precisa, muitas vezes, engolir o seu orgulho,
é o mensageiro que precisa renunciar seus direitos, é o mensageiro que precisa tornar sua liberdade em escravidão. Tá? Então, concluindo essa nossa reflexão, os cristãos são embaixadores de Deus nesse mundo caído e precisam aprender com Paulo a se apegarem à palavra do Senhor e a estarem dispostos a uma vida abnegada em amor a Cristo e ao próximo, anunciando o Evangelho com fidelidade e dedicação. Encerro com o verso 22. Paulo tinha a disposição de ser tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, que a gente tem o mesmo desejo, a mesma disposição. Tá? Fale, anuncie o Evangelho. Para o mocinho, aprenda as palavras que ele usa para comunicar o Evangelho. Para a gente mais experiente, aprenda com a história e verifique a melhor maneira de abordar essa pessoa a fim de comunicar o Evangelho. O importante é sermos intencionais. O importante é termos esse desejo de compartilhar o Evangelho com aqueles que nos cercam. Então, que o bom Deus abençoe e sustente a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? O presbítero Wagner fará a oração final. Após a oração do nosso querido irmão presbítero, a nossa escola bíblica dominical está encerrada. Já está até com o microfone aí, né, Wagner? Ok. Combinado. Isso. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esses momentos, ó Deus, que nós estivemos aqui, ó Deus, observando a Tua palavra, Senhor. Obrigado também pelo nosso pastor que trouxe a Tua mensagem aos nossos corações. Nos ajude agora, Senhor, a aplicá-la, Senhor, que possamos meditar, que possamos treinar, ó Deus, para tudo, ó Deus, ser para a honra, glória do Teu nome, ó Deus, e expansão do Teu reino, Pai. Abençoe essa igreja, nos abençoe, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus eu te peço e agradeço. Amém.